Bom dia, Fábio. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Agora vamos começar. Eu quero aproveitar para dar um bom dia e um agradecimento também para aqueles que retornaram na live anterior. Para quem não pôde ver, a gente teve um pequeno probleminha técnico, mas tudo resolvido. Acontece nesse período, muita gente usando a internet, isso é muito comum. Então, aí um bom dia para o Maicon, para o professor Lucas Braz, para o Fábio Montovani, para o Carlos Eduardo, para a Ellen, para o Vitor, para a Gilmara, para o Rauner. Então, Fábio, vou fazer já uma introdução aqui agora, que é bem importante. Esse convite é bem especial, não sei se você estava aqui na hora que eu falei, mas trazer você aqui é muito importante para nós podermos observar o mundo sob a ótica de um atleta, de um ex-atleta, porque é importante. Nós do direito temos que estar sempre alinhado com aqueles que nós convivemos e com aquele trabalho que nós fazemos. E olhar sobre a sua ótica faz com que nós tenhamos uma visão muito mais ampla, muito mais técnica sobre tudo. Então, o meu convite aqui para te trazer hoje, além de você ser um medalhista de prata nas Olimpíadas de Pequim, foi um atleta exemplar, dentro e fora da quadra, mas você já comentou comigo outras vezes que faltou talvez alguns aspectos do direito desportivo na sua vida enquanto atleta, né? Que não teve um apoio nesse sentido, até muito pelo pouco conhecimento em alguns momentos sobre o direito esportivo, o que ele poderia auxiliar, além daquelas questões envolvendo disputas dentro de quadra. Então, seja muito bem-vindo, trouxe você aqui para ouvir um pouquinho sobre a sua história tão rica e para que você possa nos dizer aí o que é importante, o que você achou que faltou na sua história, sobre a importância do direito esportivo na sua vida, na vida de Bom, outros atletas que você conviveu junto, né? bom dia, Gabriel, bom dia a todos que nos assistem. Primeiro pedir desculpa, cara, pela internet, não sei que, infelizmente, houve esse problema hoje, né? A gente fala a semana toda, né? Quando a gente vai fazer o nosso, a gente escuta a live de todo mundo. Quando vai fazer a nossa, dá o problema. Mas é assim mesmo, o esporte me ensinou isso, a superar esses obstáculos. Bem, Gabriel, assim, com certeza, quando eu fiz o direito, né? Toda minha história não sabe, quando eu fiz o direito, assim, foi muito engraçado. As pessoas falam, por que você fez direito, não foi para outras áreas, tudo, né? E eu sempre tive uma paixão pelo direito, né? Até porque eu sempre senti essa falta, e o direito me supriu essa falta. Primeiro, em poder ajudar os outros atletas. Eu via a dificuldade que os outros atletas tinham em questão de contrato, direito de imagem, né? E eles não tinham quem recorrer, e tem aquela imagem que o advogado é caro, né? O advogado é caro, todo profissional que estuda muito tem o seu valor, tem o seu preço, né, do seu trabalho. Mas tem sempre essa imagem, e o atleta ele sempre ganhava muito pouco, né? Sempre ganhou muito pouco. Nós estamos falando de uma minoria que é o futebol, que ganha muito. Mas sempre faltou, principalmente para mim. Meus contratos foram feitos, eu que fazia meus contratos, pegava tinha na internet alguns modelos, algum amigo meu que fazia para mim, ou senão a empresa já chegava com o contrato pronto, você só assinava, você nem tinha como ler, você nem lia o contrato. Então sempre teve esse vácuo, na verdade, esse distanciamento sobre a lei. E isso fez muita falta, né? Eu podia ter assinado contratos melhores, eu podia ter me resguardado muito mais. E isso foi uma das coisas que até que me fez entrar no direito também. Falei, não, eu preciso ajudar mais meus companheiros, meus atletas, né? Tinha muito na época, tinha muitos amigos profissionais de educação física, montar os contratos da comissão técnica, né? Contratos de empresas, como trabalhar dentro das empresas. Eu vi um campo e uma necessidade muito grande. Porque às vezes as pessoas formam dentro da área do esporte, né? Dentro da área do esporte, e acaba às vezes não correndo atrás de outras áreas, não querendo um entendimento maior. E o direito ele está presente, cara. Você respira o direito ao tempo todo, né? Então isso é muito importante, foi muito importante na minha vida. Então assim, o direito ele agregou muito dentro do meu estudo, na minha carreira, e agora pós-carreira também tem me ajudado muito, né? Tem me ajudado muito esse crescimento. É claro que nós estamos falando de dois parâmetros, né? O esporte profissional, que antigamente era somente o futebol que tinha, né, que era regido dentro da própria CLT,
E nós temos a Lei Pelé, que, o conhecimento da Lei Pelé, que que foi um grande marco para nós, essa diferenciação. Mas temos que saber dividir um pouco. Hoje mudou-se muito o direito esportivo, a parte de contrato, né? A CLT ajudando essa parte de, juntamente com a parceria, junto com a Lei Pelé, ajudando os atletas, né? Mas a grande maioria dos atletas ainda vive desses contratos, né? Os contratos bilaterais são contratos entre o patrocinador e muitos não têm essa informação sobre os contratos. Então tem um distanciamento muito grande aí. E é um grande problema que eu encontro depois, porque o esporte é assim, no momento de crise, corta-se o esporte. Cansei de ver isso, né? Infelizmente, todos os contratos, os profissionais do esporte geralmente são assim, em momento de crise, independente se ele é atleta, se ele é um treinador, se ele é um preparador físico, em momento de crise, esses profissionais são os primeiros a ser limados. Então, mas e aí? O respaldo desse profissional? Será que não tem direito, né? E é uma coisa que me trouxe para o direito, eu fui criando essa concepção de querer ajudar esses profissionais, né? E me ajudar também nessa forma geral, mas eu senti muita falta de ter esse profissional do meu lado. E assim, o direito esportivo foi caminhando, foi surgindo, fui tendo as oportunidades, né? Você vai aprendendo também a experiência de vida desses contratos. Eu tenho um modelo de todos os meus contratos de patrocínio, né? Eu tenho um modelo guardado. Eu vou falar que uns deles eu não assinaria hoje, ou eu colocaria algumas cláusulas a mais nesse contrato, né, pela experiência, mas muitos agindo do princípio da boa-fé. Eu acho que isso é muito importante. Muitas empresas, eu fui patrocinado por várias empresas, né, e todas elas sempre dentro do princípio da boa-fé, do direito, o próprio direito de imagem que uso até hoje, eu tenho patrocinadoras que eu uso até hoje, mas dentro desse princípio e esse respeito. Acho isso dentro do esporte é muito bom. A gente vê um mundo tão maculado de falsas de imagens, querendo degradar a imagem de pessoas, né? E o esporte ainda consegue manter esse equilíbrio. Eu fico muito feliz com isso. Mas sempre me ajudou muito o direito esportivo, e é por isso que eu estou aqui hoje. Quer alguma pergunta? Isso é muito bom ouvir esse seu relato, principalmente agora que você trocou de uniforme, né? Você trocou agora a camiseta pela gravata. E isso para nós é muito bom. Você trocou de um campo e veio para o nosso time agora e tem muito a acrescentar. Fábio, você já relatou comigo algumas vezes que também não sabe nem como é que é essa questão da aposentadoria, né, Fábio? Duas questões de aposentadoria. Uma, a previdência social. Alguém já conversou com você sobre previdência social? Como é que ficaria sobre isso? E outra, já conversaram com você o que você iria fazer pós ser atleta? Você já tinha esse desejo de ser advogado, mas quantos não têm essa visão às vezes, né? São duas situações, assim, a gente estava conversando esses dias, são duas situações que nós temos que debater muito, né? Isso é um intuito que eu tenho, uma coisa pessoal minha, é tentar ajudar esses atletas no pós-carreira. E aí, acabou a carreira, o que nós vamos fazer? Isso é essencial, né? Essa parte de previdência, eu vou falar para vocês assim que ninguém chegou para mim e falou, Fábio, você tem que fazer uma previdência, nem que seja pelo facultativo ou não, vamos guiar essa previdência, porque ninguém é atleta para sempre, né? Então, assim, eu senti muita falta disso. Eu acho que é uma coisa que nós temos que debater mais no esporte, né? Porque é muito fácil, vamos falar assim, o atleta que tem aquele contrato assinado, né, claro, dentro da CLT, aquele contrato que respalda tudo, é muito bom. Mas e os outros atletas? Eu vivenciei 25 anos de carreira como atleta. E eu vou falar para vocês, eu não tenho vergonha. Meu plano de previdência é privado, né? Eu fui colocando ali aqueles aportes pequenos, mas eu fui porque era importante. Um atleta falou para mim, faz, mas muitos atletas não têm esse conhecimento, esse aporte, querer fazer. Então, assim, porque eu consegui dar esse distanciamento e consegui fazer o privado, mas muitos não têm condições de fazer o privado, né, pelo quantitativo do aporte. Então, muitos não têm conhecimento até do momento em que vão parar, e aí, o que vão fazer? E quando se machucam prematuramente, Fábio, vai pedir apoio a quem? Assim, eu tive 3 lesões, né, eu tenho 3 cirurgias no meu joelho esquerdo. E, graças a Deus, né, o plano de saúde, eu pagava um plano de saúde.
Mas eu sei que tem muitos atletas que não têm plano de saúde, que não têm condições. E outra coisa, você se machucou, vão pedir a Deus que dentro do seu contrato de patrocínio esteja uma cláusula que te resguarde. Porque senão você não consegue ter um equilíbrio, você fica sem receber mesmo. Né? Muitos Então, contratos, assim, muitos contratos, eles estipulam que você precisa aparecer para receber, não é, Fábio? você tem que aparecer, você tem que jogar. O direito de imagem é fundamental. Eu falo que o patrocínio, ninguém patrocina por amizade. Ninguém patrocina por carinho. Ah, o cara, eu amo o esporte, pode patrocinar. Mentira. Existe uma vertente. É o direito de imagem. Você tem que mostrar a outra marca da empresa. E é o normal. Né? Então você mostra a marca da empresa. Ó, estou sendo patrocinado, então você tem que mostrar a marca, fazer a propaganda. A ideia é essa. O retorno que a empresa tem é essa. Né? A gente vê o jogador de futebol fazendo aquela propaganda toda, ele ganha muito dinheiro ali. E é justo. Então, assim, ninguém é para amizade, é pelo trabalho de vida que ele construiu. Né? Eu falo duas, mas assim, esse é a grande minoria. Né? Nós temos que tentar atingir de uma forma a grande maioria. São duas situações que eu falo. E aí? Acabou a carreira. Será que ele se planejou durante 20 anos de carreira, 10 anos de carreira, 5 anos, essa previdência dele? Ele está assegurado? A outra coisa, o cara, às vezes, eu estou indo para a minha terceira faculdade, né? Eu gosto muito de estudar. A minha esposa até fala que eu sou meio doido com isso. Eu tenho obsessão, eu gosto de conhecimento, eu gosto de estudar. Eu sou formado em administração, estou me formando em direito. No final do ano agora eu me formo em educação física. Eu nunca saio da área, eu gosto de estudar, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação também, tem umas pós que eu estou fazendo. Estudar nunca é pouco. Sempre é muito É, importante. eu tenho um sonho de fazer um mestrado também, mas aí estou acabando algumas etapas para me fazer. Eu gosto de estudar, né? Eu falo muito com os outros atletas mais novos, ó, estuda. Desde cedo meu pai sempre falou, ó, meu pai falava assim, meu pai tinha ele falava assim, para você jogar, você vai ter que estudar. Quando você parar com um, você para com o outro. Então eu tinha sempre que estar estudando. Isso foi uma motivação para mim. Falou, você está estudando? Estou estudando, nota, estou estudando. Então você pode continuar jogando. E eu sou muito grato a isso, porque quando eu parei de jogar, quando eu falei de jogar, eu já tinha minha primeira faculdade, né, já tinha me formado, já tinha outros objetivos, e aquilo dali, eu não parei de estudar. Então foi meio que viciante, você vai estudando, você vai ganhando conhecimento, você vai querendo cada vez mais, e isso foi muito importante para a minha vida, até hoje. Então eu falo sempre com essa geração mais nova, estudem. Né? E é difícil, às vezes, você chegar para um atleta que está começando, toda aquela dificuldade, e falar, pô, mas eu vou estudar agora, né? Estou no meu auge. Mas o auge, eu falo sempre assim, o auge é igual a vitória, igual a derrota. Eles não duram para sempre. Então nós temos que estar sempre trabalhando, sempre buscando a perfeição. Né? E isso são coisas dentro de quadra e fora de quadra. Então, assim, eu tento passar para os atletas, mas existem muitos atletas que não têm esse conhecimento. Então, assim, eu tento passar o máximo para eles, algumas palestras que eu faço, eu falo sobre os valores da minha vida, mas tento passar esses valores, ó, de estudar, de montar um plano de previdência. O pós-carreira, ele é muito mais essencial do que o carreira. Porque a carreira, às vezes, você vai viver 10 anos da sua carreira. O pós são 50 a 60, a gente não sabe. Então, eu estou A tentando vida trabalhar. curta, né, Fábio? Só que a vida dele continua depois. É. E assim, essa fase de transição, eu lembro que o Comitê Olímpico, ele tem um grupo, né? Faz um excelente trabalho o Comitê Olímpico, e ele tem um grupo agora criando, ele tem uma parceria que ele faz essa pós-carreira, essa fase de transição. Né? Para alguns atletas, ele tentando focar eles para a educação física, outros ele tenta para administração, outros ele tenta abrir um leque de profissões, né? Em qual você se identifica mais. Mas ele tenta levar, o Comitê Olímpico tem feito um bom trabalho, né? O nosso presidente está lá hoje, o Paulo Vanderlei tem feito um bom trabalho de respaldo, então isso é muito importante, você pensar pós a vida como atleta, isso é muito importante. E a gente fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte aqui, passando os conhecimentos e mostrar que nem sempre é tão fácil a vida de atleta. É isso que você está falando, fazer a nossa parte é muito importante, porque às vezes se o atleta não tem um staff, ele às vezes acaba não sendo conduzido, seja pela idade, seja pelo meio que ele saiu, e pode cometer alguma besteira. E acaba não observando que alguns contratos, inclusive de patrocínio, você pode até me dizer isso, que existem cláusulas de
cancelamento do contrato imediato se ele comete algum ato ilícito, né? Se ele pratica algo que prejudica a imagem da empresa, do patrocinador, né? Então, ter essa orientação também é muito importante no dia a dia. E eu também entendo que existem os efeitos fora o jogo, né? O que influencia, o que impacta nesse atleta fora do jogo. Então, se ele tem um problema de família, claramente isso vai impactar dentro da quadra. Eu não sei se você já teve algo do tipo, mas isso atrapalha naquele foco diário, e enquanto ele não conseguir resolver isso, atrapalha ele. É um caso que às vezes é simples, que pode ter uma solução, mas vai demorar um pouquinho. Então, se ele já tem um staff de advogados preparados para cuidar desses problemas desportivos, que é um desportivo da família ligado ao direito esportivo, porque abrange questões da família desse atleta, né? Sucessões, algum parente que morre, até a questão dele de orientação de impostos tributários, direito desportivo tributário, que é importante, como que ele vai pegar esse valor do que ele está recebendo e vai distribuir certo, vai fazer os recolhimentos corretos para ele depois não ter algum problema com o fisco, né? Tudo isso é importante, né, Fábio? Esse tipo de orientação se chegou a ter em algum momento? Não. Não tive nada. Na verdade, assim, depois que eu. Na verdade, assim, mas no começo, o começo da vida de atleta não é fácil, sabe? Gabriel, você vai indo com as suas próprias pernas, né? É claro que você vai tendo um apoio ali. Eu tive muito apoio, cara, dos profissionais de educação física, sabe? Eu tenho muito respeito por esses profissionais, porque na maioria do tempo, eles são nossos pais, nossas mães ao mesmo tempo, conversando com a gente, né? Guiando nossos caminhos. Mas eles não sabem tudo, né? Eles guiam nós no caminho certo ali, me ajudarem muito, sou muito grato a esses profissionais de educação física, é uma classe que merece todo o nosso valor, né? E assim, mas eu não tive esse apoio, e foi muita falta, porque você falou uma coisa que é muito verdade. A vida do atleta, tudo que você faz fora de quadra, influencia dentro de quadra, e vice-versa. Se você vai mal dentro também, você consegue transferir para fora, né? Então você tem que aprender você não consegue separar, isso é uma mistificação que existe, você não consegue separar. Você tem que aprender a encontrar um equilíbrio. Poxa, mas esse equilíbrio demora. Eu demorei a encontrar esse equilíbrio, sabe? Das ações. E essa parte funciona. É difícil você encontrar esse equilíbrio quando você não tem recurso, você não tem amigos especialistas na área, né? Hoje a gente fala que o direito esportivo hoje ele vem crescendo cada vez mais e ramificando para todas as áreas. Ele vem defendendo o atleta de todos os lados, né? É claro que não é só o atleta, ele defende o esporte, a instituição, né? Os clubes, as federações, né? E eu vejo essa importância do direito esportivo desde o início da carreira. Desde aquele menino que está começando lá, que tem aquela projeção, né, daquela projeção, o estatuto do torcedor. Eu falo muito, eu trabalhei no governo durante 4 anos no governo, e eu trabalhei com os presidentes de federações, pessoas que se dedicam ao máximo para fazer os eventos, sabe? Pessoas que estão ali, que dedicaram 20, 30 anos da sua vida como presidente de federações, fazendo o esporte, né, dentro da dificuldade constante. Eu pude trabalhar com atletas de vários níveis, né, de estudantil, nacional, pude organizar a parte dos jogos escolares. Então eu pude observar de perto, né, esses profissionais de educação física que acompanham e façam o trabalho, e a carência que nós temos de profissionais que respaldam esses atletas, como eu não tive. Então é um mercado que nós temos que entrar. Eu acho assim que a comissão, né, hoje eu faço parte da comissão, para falar nisso, muito obrigado pelo convite, faço parte da comissão de direito esportivo. Eu acho que nós, como comissão, temos esse papel de estar ali do lado desses atletas, independente da sua modalidade, sabe? Estar ali do lado deles, tentando ajudar o máximo possível. Eu acho que o caminho para a gente... Porque isso vai dar uma tranquilidade para eles. Por que o atleta precisa? Tranquilidade para treinar e jogar. É a tranquilidade que o atleta precisa. Ele não precisa se preocupar com o papel, ele está certo, não precisa se preocupar com o papel, não. Ele tem que estudar? Ele tem que estudar. É o papel. Agora, treinar, jogar. Né? Hã? É por isso que tem o advogado do direito esportivo. É por isso que tem um advogado de direito esportivo. Mas até em todas as áreas, né, eu falo muito isso. Às vezes, o aconselhamento, né, a conciliação, a parte de mediação, essa parte de conversa com eles, você ajuda muito mais.
No próprio direito a gente vê muito isso. Né, existe uma professora minha que fala muito isso hoje, que é para a gente tentar resolver as coisas extrajudiciais. Eu acho que é um novo momento que nós estamos vivendo. Né? Então, o direito esportivo ele também tem que se resolver extrajudicial. A gente tentar encontrar esses caminhos para a gente poder ajudar os atletas. Né? Cada vez mais as pessoas sentindo confiança, primeiro, principalmente os pais. Né? Às vezes você cria, os pais ficam naquela ansiedade passa para o filho e vai criando essa bola de neve, né? Aquela cobrança exagerada em cima da criança. Então, assim, é uma área que nós temos que trabalhar muito. Eu acho que ó, você, como presidente da comissão, que tem feito esse papel muito bem, mas é uma área que nós temos que atender cada vez mais. Eu agradeço pelo reconhecimento. Na verdade, essa é uma das grandes metas dessa gestão da Comissão de Direito Esportivo, de tentar atender a todos. Não é só focar em questões ligadas à advocacia em si, porque a advocacia tem que promover um bem social. E quando ela atende atletas, clubes, o esporte em si, inclusive reconhecido pela ONU, é um meio de paz social, é um meio de promoção de paz social. Então, a advocacia desportiva ela vem para garantir isso. Uma dessas grandes questões é que nós estamos implantando agora o Tribunal de Justiça Desportiva Unificado, Fábio, você conhece muito bem, justamente para aquelas federações que não têm condições financeiras de manter ou que não têm condições de reunir advogados ou membros, né, suficiente para poder montar um tribunal como esse. E não deixar essas competições órfãos de um tribunal que possa analisar essas disputas, analisar essas questões relacionadas dentro de campo. E ele tem um fim social inacreditável, porque a ideia é não ter interferência externa de competição. A paridade de armas, que é um princípio que a gente defende no direito esportivo, deve ser mantido nesse tribunal, a igualdade, todos são iguais lá dentro, e tem que respeitar as regras, as ordens, sem decisões teratológicas. Pelo contrário, a gente vai ter um tribunal que é para respeitar justamente isso e aplicar decisões corretas para todos, né? E, além do mais, esse tribunal, Fábio, o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê penas pecuniárias. E nós não vamos ficar com nenhum centavo desse dinheiro. Esse dinheiro vai ser destinado exclusivamente para instituições que promovam o esporte. Então, novamente, promovendo a sociedade. E você falou algo extremamente importante, tudo é importante, mas num toque agora que você usou, que é a arbitragem, né? A mediação e a arbitragem. Nós estamos caminhando cada vez mais para esse ramo, né? Da mediação e da arbitragem. A CBF, ela já até tem hoje para o futebol, que é a Câmara Nacional de, de Disputas, né? Dela, ela já tem a Câmara Nacional Brasileira de Disputas, justamente para resolver essas questões. E há um projeto nosso aqui para ser desenvolvido também de uma Câmara Estadual, que nós poderíamos fazer para todos os esportes. E essa ideia dessa Câmara é justamente para questões fora de campo. São questões relacionadas a contrato de imagem, né? Então, acho que isso também pode ajudar todo mundo. E tem um outro detalhe que você tocou, é a orientação aos pais desses atletas, né, Fábio? Porque os pais, às vezes, não recebem orientação e às vezes, estão até descumprindo questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não percebem isso, né? E não só eles, os profissionais de educação física, que você tem toda a razão, são essenciais para o desenvolvimento do esporte e para essa promoção do próprio esporte em si, desde do ensino básico até as suas formações profissionais, também precisam ter uma orientação. Eles têm um contrato específico de trabalho, que não está regulado pela Lei Pelé, eles têm uma lei própria. Então, tem todos esses detalhes. Questão de tempo de contrato. A gente vê vários, por exemplo, um exemplo muito comum no futebol são treinadores que acabam caindo e tudo mais, e aí tem essas multas vultuosas para pagar, questão de um contrato específico, né, que se tem. E então todo esse detalhe do direito desportivo ele está aí para poder ajudar, né, nesse ponto. E a sua presença na comissão é justamente para a gente poder olhar o lado do atleta, ver esse lado tão importante que agora você, como advogado e ex-atleta, isso para a gente só tem a acrescentar. E aí eu vou passar para uma outra questão também, é sobre questões bolsa atleta.
muitos não sabem que existe esse Bolsa Atleta, né, Fábio? Começam a desenvolver, mas não sabem nem como procurar essa Bolsa Atleta. E o advogado do direito esportivo, ele tem uma função de ajudar, auxiliar a fazer essa ponte. Né? Ele, obviamente, consegue, mas ele tem como fazer essa ponte e apontar quais são os requisitos, o que precisa ser preenchido, né, Fábio? Com você, como é É, que foi? eu assim, principalmente no começo de carreira, o Bolsa Atleta ele é essencial, né? Eu fui beneficiado pelo Estado, Bolsa Atleta Federal, e me ajudou muito. Eu consegui me manter como atleta. Não é você não ganha dinheiro, você não vai ganhar dinheiro, mas ele vai pagar todas as suas despesas, seus custos, na verdade, né? Hoje a gente sabe que pagar um bom profissional, um suplemento, alimentação, viagem, isso é muito caro. E o Bolsa Atleta ele vem ajudando. O que eu vejo? Eu trabalhei no governo durante esses 4 anos, eu vi uma dificuldade muito grande. Primeiro, a parte de documentação, sabe? A falta de documentação específica. Muitas pessoas perdiam o Bolsa Atleta porque não conseguiam atingir, ler o edital, entender o edital que o edital estava exigindo. E a administração pública, você sabe como é que é. É rigorosa, e ela tem que ser rigorosa quanto a isso. Né? Então, assim, essa leitura do edital, os documentos que são necessários, os documentos que não podem faltar, a parte do recurso, né? Você querer fazer criar o seu recurso, a própria impugnação do edital, que aí é uma coisa mais complicada, mas o advogado esportivo tem que ficar de olho nas situações. Né? Hoje eu tenho clientes hoje que dentro do direito esportivo que a gente faz, trabalha para isso, para ajudar a dar essa assistência, né, nos bolsos atleta, essa documentação, porque o atleta não tem tempo. Eu vi muitos casos que assim, o atleta ele tem que treinar, ele tem que estudar, e surge o bolsa atleta. Aí algumas mães me procurando, mas Fábio, eu preciso desse documento, que documento é esse, sabe? Aí eu ligava para elas, conversava, falava, ó, em que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Falava, ó, tá faltando esse documento, tá faltando esse documento, sabe? Aí fica a mãe, teve uma situação que a mãe perdeu uma bolsa. Na verdade, a bolsa não é da mãe, né? É do filho, né? Que ela fez todo o documento pro filho, ela faz como se fosse para ela. Aí ela me ligou e falou, Fábio, eu fiz um recurso aqui, você tem como avaliar. Como é que ela falou? Eu comi mosca num documento. Olha como é que a mãe fala, né? Aí eu conversei com ela, falei, não, mas acontece a situação, sabe? Mas aí o menino perdeu a bolsa atleta, por causa de um documento. E assim, infelizmente não tem como, sabe? Foi uma situação difícil, não teve como fazer o recurso. A própria federação não teve um contratempo em termos de enviar o documento em tempo hábil, mas acabou perdendo. Então, assim, por causa de um documento, ele perdeu um ano durante o Bolsa Atleta, que para ele, para o atleta, é o que vai decidir ele se ele vai conseguir conquistar uma medalha ou não. Que vai dar o quê? Vai dar aquela tranquilidade para ele poder treinar, sendo que seus custos, né, a maioria dos seus custos estão resolvidos. Então é muito importante essa parte de documentação, sabe? Essa parte de entregar os documentos corretos, ter uma pessoa que consiga ler o edital. Você sabe como é que às vezes o edital, principalmente da administração pública, às vezes tem interpretações, então a gente tem que estar lendo o tempo inteiro, você tem as modificações de um ano para o outro, sempre tem modificações. Eu vi casos de atletas que falam assim, não, o edital é o mesmo do ano passado. Falou, ó, lê o edital, porque não é o mesmo. Não, aí ele traz a mesma documentação, aí na hora a comissão vê, ó, tá faltando documento. Sabe? Então, você fica triste. Eu ficava muito triste, cara, quando eu vi um atleta perdendo por falta de documento. Era a falta de uma leitura no edital, a falta de uma ajuda de um profissional para estar ali naquele momento. Porque não é só montar o processo. Né? Tem o processo, tem a checagem do documento, a conversa com ele, a parte do recurso, como é que foi a situação, se você pode recorrer ou não. Tem situações que você pode recorrer, tem situações que não tem como. Né? Então, assim, eu acho que os atletas ainda têm como é que eu vou dizer? Que é caro, né? Que o advogado é caro, que é sistema, mas que todo mundo tem, né? Que o advogado é caro. Assim. Eu acho assim, às vezes caro é ficar sem o Bolsa Atleta. Às vezes, por causa de pouca coisa, a gente fica sem o Bolsa Atleta, por causa de um documento errado. Então, assim, tudo tem seu preço, você tem que mensurar essa situação. Acho que buscar ajuda é essencial. Né? Buscar essa ajuda nesse momento de bolsa, que para ele vai ser decisivo, ele está investindo na carreira dele. Né? Você vai assim, Fábio, você teve essa busca? Eu não tive essa busca. Eu vou falar com vocês, eu não tive. Eu estou falando de experiência própria, eu já perdi Bolsa Atleta por causa de documentação errada. Eu perdi Bolsa Atleta porque passou o prazo, por causa de prazo. Então, assim, isso é experiência própria, sabe? Mas tinha alguém para ajudar? Tinha, mas eu falei que não precisava.
Mas não, não precisa não, eu faço. Não, não, pode deixar comigo. É errado isso. É experiência própria. Eu perdi, ó, eu vou falar com você, às vezes por falta de um bom profissional, eu não falo só advogado, é, um, um contador, um marketing, né, porque é tão importante hoje o marketing do atleta, eu perdi muitas propostas de trabalho, de patrocínio, muitos projetos poderiam ter sido grandiosos, mais ainda, porque eu não fui atrás desses profissionais. Sabe, eu quis resolver sozinho, fazer por conta, achar que não era necessário. E eu vou te falar, eu me arrependo de alguns deles. Eu poderia ter ido para algumas situações, eu poderia estar usado esse personagem de uma melhor forma, né, conversado melhor com eles, aprendido um pouco mais. Então, assim, às vezes nós temos que botar isso muito na balança. Será que vale a pena? Será que agora. Porque tudo que você faz na sua vida como atleta é um investimento. Né? É como a gente faz depois de advogado, depois da advocacia. Tudo que você está como advogado, você tem que investir na sua carreira. É livro atrás de livro, né? Cursos atrás de curso. Eu achei que depois que eu formasse em direito, eu ia parar um pouco de estudar. Eu falei, não, vou agora me focar numa área. Eu falo para você, eu me formei na Unesc, né? Eu sou cria da Unesc, da faculdade Unesc. Eu falo com você, até o que eu saí da Unesc, em 2018, até hoje eu não consegui parar de estudar. Sabe? Você vai estar sempre comprando livro, sempre investindo, né? Comecei agora a fazer a pós-graduação na Damásio, você vai indo, não, vou buscar na Damásio, vai buscando outro, você vai conquistando seu espaço, vai querendo mais. Então eu estou investindo na minha carreira. O atleta é a mesma coisa. Ele tem que investir nesses profissionais. Às vezes a gente acha o autossuficiente demais, sabe? O medo também atrapalha muito. Né? Você fica com receio de, não vou gastar esse dinheiro agora, eu não vou gastar esse dinheiro agora, um profissional para me ajudar, porque eu não tenho. Então, assim, às vezes você não ganha agora, você não gasta agora, mas também não ganha lá na frente. Quer ver outro detalhe que me ajudou muito? Psicólogo. Pô, foi um psicólogo. Pô, psicólogo esportivo hoje é fundamental. Né? E por muito tempo eu fiquei sem investir no profissional. Até que chegou um momento eu falei, não, eu vou ter que investir na minha carreira. Eu investi num psicólogo que me ajudou muito. Então não tem como, cara. Algumas situações você tem que investir num bom psicólogo, num bom advogado, pessoa que vai resolver aquele problema para você. E o bom, às vezes, nem sempre é o mais caro. A gente tem que ficar muito, muito atento a isso. Nós sabemos disso. Então, assim, nós temos que aproveitar esses profissionais. Acho que o atleta ele tem que buscar ajuda quando for necessário. Eu acho que esse é o melhor caminho que nós temos que encontrar hoje. E sobre o tribunal, eu queria falar um pouquinho sobre o tribunal. Eu estou recebendo. Eu vou, só antes de você falar do tribunal, a Reju Cabral fez até uma pergunta, que qual a previsão para o tribunal ser implantado? Reju, a gente levou cerca de um ano para conseguir montar o tribunal inteiro nesse sentido, com regimento interno, fazer todas as adequações, com todas as estruturas, modernizações, né, com todas as ideias, tá? Tudo necessário para ser montado esse tribunal, e agora ele está aguardando só uma aprovação final do pessoal da diretoria, tá bom? Então, provavelmente nos próximos dias deve sair aí esse nosso projeto, deve virar realidade, tá bom? E quem quiser fazer perguntas, pode fazer aqui embaixo que eu vou passando. Fábio, desculpa ter te interrompido. Não, eu queria falar isso mesmo. Vou só dar uma dica, né? Quando eu me formei em Direito, eu falei assim, poxa, acho que deu meu tempo no esporte, falei, vou ajudar o esporte em algum ponto, por aqui mesmo, né? Aí foi quando eu recebi, cara, o convite, o Dr. Rony também, que me fez o convite, você também me fez o convite. Aí quando eu recebi o convite para entrar na comissão, sabe, aí aquele brilho voltou de novo do esporte, né, para você ver como é que é as coisas. E eu falei, não, agora deu no esporte, eu acho que tinha que ajudar, eu ajudei, mas, cara, o esporte, essa magia é contagiante, né. E quando você fez o convite, eu fiquei tão feliz, falei, poxa, eu acho que eu vou voltar, eu posso ajudar o esporte, não, né, por mais que eu tenha outras áreas dentro da advocacia, eu falei, mas eu vou me dedicar um tempinho ao direito esportivo, eu acho que eu posso agregar com a minha experiência, sabe? Aí eu vi a comissão nossa, o que acontece? Até que está aqui no Estado, não tinha noção, eu não tinha noção que tinha uma comissão de direito esportivo que protegia o atleta, que cuida dos interesses do atleta, que ajuda o atleta. E o trabalho da comissão. Eu também não entendia isso. Sabe, quando eu entrei no grupo, eu comecei vendo as pessoas que foram falando que era o esporte, 100% esporte, sabe? E não é só o futebol, isso foi uma coisa que eu achei assim, não, deve ser só futebol, e nada contra, mas não é só o futebol. Eu falei, não, tem o futebol e tem todas as outras modalidades, sabe?
a gente recebendo mensagem a todo instante, isso me deixou muito feliz, né? Aí eu comecei a me interessar mais, eu comecei já a focar na direito esportivo, comecei a me concentrar, já estou vendo os cursos para mim aqui, para me melhorar cada vez mais. Assim, eu sou muito grato a você, Gabriel, pelo convite, a toda a comissão, pelo carinho que eu recebi da comissão. E assim, eu não sou de puxa-saco, não gosto disso, né? Então, assim, para mim entrar num projeto, esse projeto tem que ser bom. Primeiro pelo meu nome, a minha história que eu tenho dentro do esporte. Então, quando eu entrei no projeto, e eu vi que aquele projeto, quem são as pessoas que estavam envolvidas, e o carinho que aquele projeto tinha com o esporte, falei, ó, aqui é o caminho, aqui eu quero ficar aqui. Então é uma satisfação muito grande para mim, né? Hoje os presidentes de federações ficaram me ligando, mas que bom falar que você está na comissão, é bom ter alguém lá do esporte. Aí eu falei assim com eles, ó, não sou só eu. Ao tempo, depois que passar essa pandemia aí, né, que vai passar, eu falei assim, ó, nós vamos marcar uma reunião com os atletas, vamos marcar uma reunião com os presidentes de federações, para vocês verem que não sou só eu. Tem mais gente lá na comissão que são especialistas na área, e que são pessoas boas e pessoas que amam o esporte. Isso é importante. Então, você ter esse contato, né? Então, assim, quando eu falei para eles do tribunal, eles ficaram doidos. Falaram, não, poxa, é o sonho nosso é ter o tribunal. E tem a chancela da OAB, né? O nosso presidente, o Risco também, parabenizar o Risco pela grande gestão que está fazendo, sabe? Então, assim, está sempre apoiando a comissão, isso é importante. Né? Quando eu fui lá conversar com ele, quando eu peguei minha carteirinha, eu falei para ele, e ele logo falou, ó, nós temos muitas comissões, você tem que entrar, você tem que participar. Né? Então, assim, eu fui muito bem recebido, e isso é muito importante para nós, você ter o apoio do nosso presidente da OAB, né? Presidente da Caixa dos Advogados também, é uma outra instituição que hoje eu sou coordenador do voleibol da Caixa dos Advogados. Né? Então, assim, não tem como, né? Eles estão me puxando para o esporte, eu fico me puxando ali, mas não adianta, é a minha raiz, né, cara? Eu falo muito com as pessoas. Tem muitas pessoas, Gabriel, que eles passam pelo esporte, sabe? Passou pelo esporte ali e tal. E existem pessoas que são forjadas no esporte. Eu fui criado no esporte, eu fui forjado no esporte. Eu comecei minha carreira num projeto social, né? Eu sou do interior, sou de Marataízes, já moro em Vitória há muitos anos, mas eu comecei num projeto social, eu fui para os Jogos Escolares, depois eu virei um atleta profissional, já joguei universitário, né? Aí eu peguei brasileiro, mundial, então assim, eu passei por uma escola, que é até uma escola americana, que eu ligo muito com a escola americana de esporte, né? Eu gosto muito dessa escada, eu acho que eu sou o case de sucesso, vamos dizer assim, né? Desse resultado, e é onde eu tento trazer todo mundo e mostrar para eles esse caminho. Mas o tribunal, assim, o tribunal eu acho que vai ser um marco histórico do esporte no Estado. Por quê? O que o esporte precisa hoje no Estado precisa? Credibilidade. O patrocinador, eu sou patrocinador, né? Então o patrocinador ele precisa ter essa credibilidade, essa garantia que a marca dele vai aparecer com pessoas honestas, pessoas probas, pessoas boas, atletas de responsabilidades. Ele tem que acreditar nisso, que as federações estão investindo certo, tendo retorno de imagem. Então, esse tribunal ele vai dar uma representatividade muito grande. Então, assim, eu parabenizo vocês. Quando eu vi o projeto, que o projeto era muito mais macro do que eu estava pensando, e com pessoas certas, eu falei, ó, aqui vai ser um marco inicial, acho que um marco aí do esporte capixaba, principalmente nas outras modalidades, né, que, diferente do futebol, que merecem toda uma atenção e carinho. Fábio, é muito gratificante poder ouvir isso de uma pessoa como você. Nos conhecemos na última reunião do ano passado, em dezembro do ano passado. Eu não o conhecia pessoalmente, né? Óbvio que sempre acompanhei sua carreira, sempre acompanhei qualquer modalidade, sempre fui apaixonado por esporte, independente de qualquer coisa. Então, eu tive muito apoio do Dr. Alberto Nemer, que ele até assinou aqui para a gente, não sei se ele ainda está aqui. Tive muito apoio do presidente Risque para poder conduzir um trabalho que a comissão não poderia ser só futebol, teria que ser algo muito além. Eu sempre pensei em algo muito além. E esse tribunal ele é para ajudar as outras coisas, mas ele também pode ajudar o futebol para aquelas ligas amadoras que não tem. São ligas registradas, o próprio Estado faz também. Então, assim, ele é para atender todo mundo. E a ideia desse tribunal foi para dar credibilidade ao esporte, ajudar no profissionalismo, a que nós possamos sempre ir para o profissional.
Então, esse ponto de vista que você traz aqui para a gente é um reconhecimento de que, pô, estamos no caminho certo. Tem muita coisa ainda a ser feita, muita coisa, mas estamos no caminho certo. De fato, foi o trabalho da criação desse tribunal. Ele já existia anteriormente, ele não é uma ideia original nossa, mas nós pegamos um tribunal que já existia e fizemos reconstruímos ele, né? Então, a ideia desse tribunal foi justamente para poder fornecer à sociedade algo grande e a todos, aqueles que estão dentro do esporte e fora, e ter sempre uma ideia de não só os clubes ou só os atletas, são todos aqueles envolvidos. A gente também dá muita atenção aos torcedores. Tanto Com é que certeza. conversar com o Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo para ver a possibilidade de instituir o juizado do torcedor, né, previsto no Estatuto do Torcedor. Então, é macro, é realmente macro o nosso pensamento. Eu tinha até citado anteriormente, criar cartilhas contra o racismo, contra a Muito bom. homofobia, questões de transexuais no esporte, que estão tendo um embate muito grande, questões trabalhistas, questões do imposto, e valorizar a área em si. Né? Valorizar a área não é valorizar um grupo específico de pessoas, mas é demonstrar que o direito desportivo é muito importante. Né? E o que ele pode fazer. Porque é aquela história, as pessoas acham que só está ligado a questões de disputa da competição, mas ele é muito além. E você falando mostra isso. Em momento algum aqui da nossa conversa, eu perguntei alguma coisa para você, ou você disse algo de que teve que ir para algum tribunal discutir se a bola foi dentro, foi fora, se alguém se inscreveu dentro do prazo ou fora do prazo, se ele tinha que ser eliminado ou não da competição. Em nenhum momento, pelo contrário. Sem contar dos grandes eventos, né, que a gente tem que cuidar, né, Fábio? Grandes eventos como a Olimpíada, por exemplo, e os impactos que isso traz para a sociedade. Impactos financeiros, impactos de infraestrutura, os famosos legados, né, que ficam para a cidade e ficam para os atletas. Então, você fazer parte, o convite veio, a amizade a gente construiu agora recentemente, mas foi pelo seu profissionalismo. Eu quero que você fique muito claro com isso, que quando você entrou e demonstrou que, pô, eu tenho condições de mudar, não era só mais uma pessoa que queria fazer parte dali, não, você entrou para mudar, para querer fazer uma mudança. Então, todos aqueles que querem fazer mudança são extremamente bem-vindos. Você é um profissional competente, como eu disse, é um exemplo fora e dentro de quadro, é um exemplo como advogado, é um exemplo como atleta que foi. E ter você ao nosso lado é mostrar essa visão do lado do atleta. E você também não é só do atleta, porque você traz também a visão das federações, quando você me traz esse contato que você já teve com a confederação, a experiência anterior também numa questão no Estado. Então, quando você traz isso para a gente, só engrandece o trabalho. Então, eu quero te agradecer e te convidar a participar de tudo que for possível aqui. Sempre, sempre. E trazer essas questões são essenciais para a gente. Então, eu agradeço por esse reconhecimento, mas isso só significa que nós estamos no caminho certo, vamos fazer muito mais. E o Covid não pode impedir que a gente faça isso. É uma situação complicada, é uma situação que nós temos que enfrentar e vamos ter que nos readaptar a uma nova situação, uma nova realidade, isso daí não tem dúvida, mas nós vamos sair dessa. E quando sair dessa, a gente precisa continuar com o nosso trabalho, sempre funcionar. Isso foi um tema até de uma reunião nossa. O nosso trabalho precisa continuar. A gente não pode parar o que está fazendo, porque o mundo vai voltar ao normal. Uma nova realidade, com novos impactos, mas vai voltar ao normal. Então, Fábio, eu quero te agradecer por tudo que você tem proporcionado aí para a gente na condição, com a sua visão e com a sua experiência, porque isso agrega na hora de transformar o direito e sentir as necessidades que todos estão precisando, seja nessa seara da advocacia, seja na seara do esporte. Eu que te agradeço aí, ó, fazer parte, né, dessa nova, esse caminho, né, do esporte, um novo caminho do esporte. Me coloca à disposição, sabe, da comissão, dos atletas, das federações, profissionais de educação física. Eu me coloco à disposição mesmo para poder ajudar. Eu acho que, enquanto eu puder ajudar o esporte, eu acho que é importante para mim, né? A gente constrói um legado não só com obras, mas com atitudes também, sabe, com postura. E isso é importante para mim. Eu criei um legado,
nas minhas redes sociais, eu tenho sempre conversado com todo mundo, né, sobre isso, e tem tido uma resposta muito boa. Acho que o legado é isso, um legado de atitudes positivas. Sobre a pandemia, assim, eu tenho, assim, infelizmente, é uma situação única que está acontecendo. Às vezes eu tenho conversado com muitos atletas sobre isso. Ó, calma, porque é uma situação única, ninguém nunca passou por isso, né, nesses tempos atuais. Mas que a hora que acabar, a gente volta a se dedicar. Agora nós temos que se dedicar à vida, a ajudar pessoas que não estão conseguindo se alimentar, né? Então, o importante agora é para a gente poder cuidar de nós e cuidar do nosso próximo. E mais para frente a gente volta a se concentrar na parte de atleta, volta a evoluir, a evolução normal. Agora é ter paciência, ter o equilíbrio, usar essa experiência como os atletas, usar essa experiência para dentro de casa, né? Saber a importância do isolamento, a importância de você estar nesse momento agora, cuidar da sua família, cuidar de você mesmo, proteger a sua família, e que quando passar, as coisas vão passar, gradualmente vão passar, e a gente vai voltar ao que era antes, eu tenho certeza disso, né? Estou com saudade também da minha academia, de bater uma bolinha, de vez em quando eu bato uma bolinha, sinto saudade desse contato. O esporte, você maravilhoso isso, né? As amizades, as amizades que a gente faz, isso é muito forte. E eu falo bem com eles, ó, agora é a hora de vocês usar a experiência da tranquilidade, da tomada de decisões que vocês aprendem no esporte, que nós aprendemos, o momento é agora, né? Saber tomar decisões certas, corretas, a tranquilidade dentro de casa, porque é um momento único, um momento de dificuldade, mas que eu acredito que aqui um tempo nós vamos passar tudo isso, e só lembrar e cuidar um pouco mais. Mas sim, eu que agradeço. Maravilha, maravilha. Alguém que está nos assistindo quer fazer alguma pergunta? Nós vamos chegando aqui na nossa fase final, nosso tempo já está quase estourando. O Fábio aproveitou para se hidratar. Todo bom atleta tem que se hidratar, né? E esse ponto que você tocou é importante porque eu, óbvio, não sou atleta nem nunca fui, mas sempre gostei também de praticar atividades físicas e de ter contato com as pessoas. Quantas amizades já foram feitas dessa forma? Foi. Ainda bem que nenhuma inimizade eu já fiz, então isso é bom também. Mas não dura muito. No esporte É, não tem isso, não. Não dura, não. não dura não? Não dura, não. Você está ali naquele momento de que quer ganhar, não sei o quê, né? Existe o fair play, aquela vontade toda, e daqui a pouco você sai para tomar uma água de coco e acaba a história. Isso aí Acabou. acabou o esporte. Até o próximo jogo. É coisa de momento, cara. Se defendendo. Rapaz, não vale a pena. Eu falo muito com as pessoas isso, ó, não vale a pena. Você tem que começar a pensar em certo momento da sua vida se vale a pena você brigar por alguma situação. Porque se não vale a pena, é melhor você sair, tomar uma Coca-Cola, tomar uma água de coco, tomar uma água para você relaxar. Não vale, às vezes, você discutir e perder tempo com algumas situações. Eu falo muito isso. Às vezes, quando está naquele momento, naquele de fúria, a melhor coisa é você se tranquilizar e tentar resolver. Se não der para resolver agora, é ir para o seu canto, pensar e tomar uma água bem gelada para acalmar. Tá acalmada. Essa questão que você falou do fair play é bem importante, porque o fair play ele tem que ser um pouquinho além do jogo, né? A ideia dele, quando ele foi instituído, é além do. Você tem adversários, você não tem inimigos, né? É uma Perfeito. importante, né? E isso também o direito esportivo ajuda. Ajuda a coibir coisa. Então, garantir a aplicação do fair play é importante. E o fair play não pode ser algo falso. Você simplesmente cumprimenta alguém ali e aí depois você não fala mais com a briga. Pelo contrário, você tem que ter um comportamento sempre bem ético, né, Fábio? Bem É. cortês. Agora, Foi o que eu queixo. a sua vontade de ganhar, né? É, É completamente diferente. foi o que eu falei, né? Não adianta. O que você faz fora da quadra influencia dentro. A pessoa que você é fora é a pessoa que você é dentro. O Márcio, meu ex-parceiro Márcio, eu até falava muito isso. Falava, se você quer ser um campeão dentro de quadra, você tem que ser um campeão fora. Não tem como. Então não adianta você dentro de quadra ser aquele anjo, lá de fora você tem que respeitar as pessoas. Sabe? Então assim, o que você é dentro, você é fora. Não adianta você se dedicar, eu falo muito assim, não adianta você se dedicar 100% à vida acadêmica, à vida esportiva, e na vida acadêmica você ser 30%. Então tudo que você se dedicar, se dedique 100% do que você está fazendo. Eu falo muito com os meus mais novos, eu não saio de casa, sabe? Se eu for estudar, eu não saio de casa se eu não for me dedicar 100% ao meu estudo.
eu não saio de casa, se eu não for para o meu trabalho, se eu não me dedicar 100% àquele cliente, eu nem saio de casa. Eu não consigo trabalhar menos que isso. Sabe por quê? É o respeito que você tem com você e com outro profissional, com outra pessoa que está do lado. Então, se você está jogando, é o respeito com o seu parceiro. Se você está trabalhando, é o respeito com o seu cliente. Né? Você está na aula, é o respeito com o seu professor. Então, eu não consigo me dedicar. Eu sempre tenho que me dedicar 100%. E assim, eu sempre tenho colhido bons resultados com isso. Então, essa dedicação, ela é essencial para você. Né? Tudo tem esse parâmetro. Então, assim, se você não for se dedicar 100%, eu prefiro não sair de casa. Porque eu não consigo. Eu acho que assim, a vida é muito preciosa para você ir levar na minha boca, a gente chama, né? Acho que você tem que se dedicar ao máximo. E eu posso atestar isso de você na comissão. Você se dedica 100%, talvez até mais. Talvez até Que isso, mais. obrigado. Fábio, eu acho que a gente vai chegando aqui no nosso final. O Carlos nos parabenizou aqui pela explanação, que vem até outras lives com o aspecto do direito dos atletas e demais situações que circundam a profissão de atleta. Obrigado, Carlos. Obrigado por tenha nos acompanhado, obrigado porque tenha feito esse comentário. A ideia aqui é justamente poder dar publicidade a essa questão dos atletas e mostrar o quanto isso é importante, né? E ouvir o Fábio alinhando todas essas questões da vida dele de atleta, e aqui, Fábio, eu quero até pedir desculpas que eu apenas citei a medalha olímpica, mas Não, você é um multicampeão em outros, no circuito mundial, multicampeão em toda a vida de atleta na universidade, igual você falou, sem menosprezar nenhum dos títulos, porque todos foram conquistados com muito suor e com toda essa dedicação que você demonstra aqui hoje. Então eu passo a palavra para você aqui para fazer considerações finais, para a gente poder continuar aí bom, o nosso trabalho. Não vai parar nunca. não, é só começando. Olha só, eu só queria assim, pedir desculpa pelo problema que nós tivemos pela internet. Eu vou tentar depois, nas redes sociais, fazer algum vídeo pedindo desculpa por esse problema nas redes sociais, ver o que aconteceu. Né? Eu tive que entrar com outro Instagram, então. Mas, enfim, deu certo. Acho que assim, tinha muita gente entrando e acabou saindo. Né? Eu peço desculpa, depois eu vou até me, me desculpar ao vivo com eles depois. Né? Mas, assim, agradecer a oportunidade, Gabriel, de estar aqui conversando com você, né? A toda a nossa comissão, parabenizar toda a nossa comissão, a cada um que está ali prontamente pronto para o esporte. Eu acho que isso é muito importante, né? Você está todo. Ao nosso presidente da OAB Espírito Santo por estar acreditando na nossa comissão, acho que isso é muito importante, né? O presidente Risk lá, obrigado por estar apoiando. Aos atletas, né? Aos presidentes de federações que estão ali sempre nos acompanhando, conversando. E assim, eu falo que defender o esporte, eu falo que defender o esporte sempre foi a minha função. Né? Mas para o crescimento do esporte, aí tem que ser uma missão de todos nós. Então, assim, nós precisamos de mais gente, de um contato maior, e as pessoas que venham somar cada vez mais aqui. Né? E, mano, eu gostaria de mandar um agradecer também à minha faculdade, a Unesc, que está sempre de apoio, está sempre com apoio, está sempre me apoiando em todos os meus projetos esportivos, projetos acadêmicos que eu levo para ir lá. Eu tenho um relacionamento muito bom lá com eles. Né? A Damásio também, tem um relacionamento muito bom com a Damásio, faço uma pós-graduação maravilhosa lá também. Tá? Então, tem um contrato muito grande com eles. São pessoas que me acompanham, que gostam do meu trabalho e acompanham. Tanto me acompanham quando eu era atleta e agora como advogado. Isso é muito importante para mim. E a você, Gabriel, pelo trabalho que você vem fazendo na comissão, eu acho que nós temos muito a crescer, mas está sendo bem liderado. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Foi muito importante tudo o que você disse aqui hoje. Eu quero agradecer a todos aqueles que dedicaram um tempo para poder participar dessa live, a todos aqueles que são da área do direito, que não são da área do direito, são da área do esportes, que puderam dedicar esse tempinho para a gente aqui, para poder trocar essa ideia, para poder crescer. Né? Eu agradeço aí ao Vitor Stanzani, que está aqui também parabenizando pela live. Agradeço a todos os membros da Comissão de Direito Esportivo, a todos aqueles que estão nos assistindo, fizeram comentários, e principalmente a você, Fábio.
que dedicou o seu tempo também para poder participar e todo o interesse que você desempenha aqui na nossa comissão. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar defendendo. Com certeza vamos fazer mais lives, mais webinários, mais palestras nesse sentido. Não vamos parar por aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente José Carlos Risch Filho por conceder essa oportunidade, ao doutor Alberto Nemer também por ter nos possibilitado participar dessa questão, ao presidente da ESA, doutor Alexandre, e também ao o presidente da CAIS, que o Fábio até citou, que é o doutor Aloysio Lira, de Tribunal Desportivo, também muito ligado ao esporte. Muito obrigado a todos que estiveram presentes a esta live, e vamos continuar com o trabalho. Quem quiser saber mais sobre a Comissão de Direito Esportivo, são bem-vindos, entrem no site da OAB, tem um texto específico da comissão, nós fazemos reuniões geralmente às terças-feiras, a próxima reunião, inclusive, está marcada para o dia 16 às 15 horas, através dos... fazer ainda as... São todos muito bem-vindos. Quem quiser é só solicitar o ID que a gente passa e é bem divulgado aí. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais.